Senhor Jesus. É um prazer poder me dirigir aos irmãos de novo. Sempre nos sentimos muito responsabilizados quando ocupamos o púlpito para pregar. Não acostumei com isso ainda. As pessoas às vezes perguntam para mim: você parece tão tranquilo, né? Não está enganado. Eu sempre estou muito nervoso, muito apreensivo, porque é uma responsabilidade, não só a exposição, mas é a responsabilidade diante das pessoas, diante de Deus, diante de si mesmo, quando você vai expor a Bíblia Sagrada. E a gente olha sempre para si e reconhece que não tem as condições totais do padrão que a Bíblia estipula, que o Evangelho requer. A gente sempre faz uma autoanálise e sabe que está aquém daquilo que deveria viver. Então, comigo não é diferente. Eu acho que é até mais forte comigo isso. Porém, eu fui convocado para fazer esse trabalho e preciso fazê-lo, né? Então, vou convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14 em diante. Lucas, capítulo 4, versículo 14 até o versículo 30. Amém? Jesus voltou para Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Jesus foi à cidade de Nazaré, onde se havia criado. Conforme seu costume, no sábado, entrou na sinagoga e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus encontrou a passagem onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Em seguida, Jesus fechou o livro, o entregou na mão do ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Todos aprovavam Jesus, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. E diziam: esse não é o filho de José? Mas Jesus disse: sem dúvida vocês vão repetir para mim o provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: eu garanto a vocês, nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu lhes digo que havia muitas viúvas em Israel, no tempo do profeta Elias, quando não vinha chuva do céu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, e sim a uma viúva estrangeira que vivia em Sarepta, na Sidônia. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu. Apesar disso, nenhum deles foi curado, a não ser o estrangeiro Naamã, que era sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram Jesus da cidade. E o levaram até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com intenção de lançá-lo no precipício.
Mas Jesus, passando pelo meio deles, continuou o seu caminho. Essa é uma narrativa muito conhecida da Escritura, muito pregada, muito analisada. E ontem, quando eu recebi o comunicado que iria ficar responsável pela ministração de hoje, eu me pus a pensar o que eu poderia pregar. E a gente pensa, né, a Bíblia é tão grande, 66 livros, milhares de versículos, né? E a gente fica pensando, que preocupar? Mas quem prega sabe disso. A gente às vezes percebe a Bíblia pequena, a gente vira para lá, para cá e não consegue encontrar alguma coisa que esteja assentado no nosso coração para ensinar, para pregar. E eu fiquei ali apreensivo, preocupado, o que aconteceria. E de repente me veio ao coração essa passagem, claramente essa passagem. E de certa forma uma temática se sobressaiu dentro dessa passagem, que foi justamente a temática seguinte: qual a consequência de ser cheio do Espírito? Na forma de uma interrogação, de uma pergunta. Qual seria a consequência de ser cheio do Espírito? Os estudos recentes, para nós no Brasil, não para autores estrangeiros, autores europeus, norte-americanos e até autores asiáticos, são estudos que já têm certo tempo de estrada em 2 continentes mencionados e também aqui na América do Norte, acerca da hermenêutica ou da forma de se interpretar a Bíblia do ponto de vista pentecostal. E a casa, inclusive, lançou uma excelente obra de um autor norte-americano, Roger Stronstadt, A Teologia Carismática de Lucas. E esse autor, ele destaca muitas coisas interessantes para nós. E quando eu falo nós, né, estou me referindo àqueles que são pentecostais, mas eu sei claramente que nós temos pessoas no auditório que não são. Eu sou pentecostal, gosto da minha tradição e entendo hoje que, do ponto de vista teológico, eu acho que é o único espaço para respiração teológica hoje é no pentecostalismo, sem nenhuma espécie de ufanismo, sem nenhuma espécie de bairrismo. Sendo muito sincero com vocês, por quê? Porque a teologia pentecostal é uma teologia a caminho, uma teologia a produzir. Ao passo que a teologia tradicional, a teologia racionalista, ela está pronta e acabada, de forma que os seus proponentes se resumem a repeti-la, a repetir aquilo que já foi dito por outros em outro tempo, com outras matrizes de pensamento, com outros paradigmas, de forma que, particularmente, sem nenhuma espécie de desprestígio, para o pensador isso é uma coisa estranguladora, você não poder pensar, não oxigenar os pensamentos, não poder refletir acerca de problemas que são colocados, e esses problemas não podem ser antevistos porque eles são decorrentes da história, da caminhada histórica da humanidade. Portanto, é dentro da situação que nós vivemos que os problemas se apresentam, e a Bíblia e a Escritura Sagrada precisa continuar nutrindo os pensadores, os teólogos, para pensar respostas para o seu próprio tempo, com o texto bíblico fundamentando isso. Mas quando há um sistema teológico que subordina a leitura a um período que já se colocou lá atrás na história, isso se torna extremamente difícil, porque nós temos que repetir determinadas verdades que eram verdades teológicas circunstanciais, e não há espaço mais para repensar isso. E isso é um padrão na nossa vida, e até no texto bíblico. O texto de Lucas que foi lido mostra a atividade de Jesus, colocada pelo evangelista Lucas. E o que tem a ver com a hermenêutica pentecostal, o evangelho
de Jesus Cristo segundo escreveu Lucas. É que a hermenêutica pentecostal, ela passou a fazer uma nova leitura de textos bíblicos que são caros para o pentecostalismo. E o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, esses textos, que muitos partilham da ideia de que seja apenas um texto único, ao menos o autor, hoje já se tem como coisa bastante estabelecida e concreta, que seja realmente o mesmo autor. O autor do Evangelho de Lucas, ou seja, Lucas, é também o autor de Atos. E esses dois materiais, eles têm uma proposta. E a proposta não é biográfica, como alguém pode pensar, e já foi aqui dito por mim em outras ocasiões, mas eu acho que é importante repetir nesta ocasião, porque eu estou destacando a questão da hermenêutica pentecostal. A proposta de Lucas, como a proposta dos outros dois sinóticos, Marcos e Mateus, e mesmo o Evangelho de João, que é tão distinto dos três, não são propostas biográficas. A priori são propostas teológicas. A gente crê, evidentemente, na inspiração do Espírito Santo de Deus, sobre esses autores, na produção desses materiais, e até na seleção do que ia ser dito e o posicionamento literário que cada evento aconteceu. E este evento, ele é colocado por Lucas logo no início do seu Evangelho, aqui no capítulo 4, porque ele marca a publicação, a proclamação pública de Jesus Cristo. O seu posicionamento público depois de ter sido consagrado por Deus após o batismo em água. O batismo no Rio Jordão, o João Batista, seu primo de segundo grau, e a Bíblia mesmo informa, através do próprio Jesus, que é profeta do Antigo Testamento, é o último profeta do Antigo Testamento, e nesse caso, como eu sempre gosto de dizer, o Antigo Testamento, ele está dentro do Novo Testamento do ponto de vista cronológico, do ponto de vista literário. O Novo Testamento começa em Mateus capítulo 1. Do ponto de vista cronológico, não começa em Mateus capítulo 1. Porque a lei e os profetas duraram até João Batista, e João Batista está dentro do Novo Testamento, literariamente falando. Cronologicamente, ali é Antigo Testamento ainda. Então, Jesus começa uma atuação, por assim dizer, dentro de um período veterotestamentário. Alguém poderia pensar no período intertestamentário que antecedeu o nascimento de João Batista, os 400 anos que sucede após a morte de Malaquias, que é o último profeta canônico chamado por Deus, literário, de que nós temos notícia. Agora, já se sabe, e eu já disse isso em outras ocasiões, que Deus falou e falou muito nesse período intertestamentário. Falou com muitas pessoas, falou inclusive acerca do próprio nascimento de Jesus, que já se aproximava. Então, o que se precisa destacar aqui é que um teólogo como Lucas, ele não é historiador no sentido moderno da palavra. Ele é historiador no sentido criterioso, porque ele informa nos primeiros 4 versículos do seu Evangelho que ele se propôs, como muitos outros, a também averiguar a veracidade dessa história de Jesus, desse conteúdo do que Jesus Cristo disse, do que Jesus Cristo pregou, do que Jesus Cristo ensinou, e depois de se certificar de que tudo isso era verídico, era veraz, era realmente fato, ele então tomou a decisão de também elencar, e também escrever, e também fazer o seu trabalho. Então, ele garante para Teófilo, que é o destinatário, que nós não sabemos quem é, mas sendo Lucas médico, provavelmente alguém importante da sociedade, um aristocrata, alguém assim, de um nível intelectual, de um nível social superior às pessoas comuns, e que teria criteriosidade, teria cuidados em acreditar em alguma coisa. Então, o que Lucas quer colocar, e ele está escrevendo muito depois dos eventos terem acontecido, Lucas quer colocar para a sua audiência
que aquilo que eles estão vivenciando naquele momento presente, na verdade não é uma inovação, na verdade não é uma distorção, na verdade é a continuidade daquilo que havia acontecido com Jesus e havia acontecido com a igreja do primeiro século, nos seus primeiros anos. Então, longe de ser alguma coisa apenas descritiva, que é uma observação muito importante da nova hermenêutica, da hermenêutica pentecostal, de que a distinção entre o que é prescritivo e do que é meramente descritivo é uma distinção posterior, não é uma distinção intrínseca à Escritura. Não é a Bíblia que estipula isso, você tem que obedecer esse mandamento e ignorar aquele, você tem que obedecer essa narrativa e ignorar aquela, você tem que atender essa passagem e aquela outra você passar por cima. Não é o texto bíblico que diz isso. Quem faz esse exercício são os exegetas, são os intérpretes, são os teólogos, somos nós que fazemos esse exercício. E diga-se de passagem, nós fazemos com a nossa conveniência. E essa conveniência, ela obedece a vários ditames, inclusive a questão da tradição teológica que já nos castra antes de que nós façamos a leitura. Ou seja, o óculos interpretativo já está colocado no nosso olho antes de nós começarmos a ler a Escritura, de forma que a gente vai para a Escritura com o óculos já colocado. E aí a gente lê na Escritura aquilo que na verdade já está na cabeça. Então, a neutralidade, né, essa asepsia que se pensa no racionalismo, ela é mentirosa para todas as coisas que você pensar. A gente não vê as coisas como elas são, e sim a gente vê as coisas a partir de quem nós somos. É clichê, mas assim, é importante entender isso. E quanto mais você é ciente disso, mais você tem capacidade de fazer uma coisa chamada, por alguns, de suspensão do seu juízo, não do juízo moral nem do juízo de valor, mas do ponto de vista do preconceito que todos nós temos a respeito das coisas, né? A palavra preconceito, a priori, não é negativa. Ela é completamente normal, porque todos nós temos um conceito anterior de alguma coisa antes de conhecê-la, ou de alguém. Então, o preconceito ele é normal. Até ele não se transformar em alguma coisa cristalizada que nos priva de ver as coisas de maneira mais clara. Então, a ideia que nós temos no texto bíblico é uma ideia que já está a priori colocada na nossa mente pela tradição da qual nós procedemos. E aí a gente parte do princípio que tudo está certo. Para que você consiga olhar a perspectiva a partir do outro, é preciso fazer uma epoché ou epoqué, como alguns queiram, que é uma suspensão do juízo, a suspensão de um ponto de vista que você tenha para arriscar que o outro pode estar certo. Eu posso estar enganado no meu ponto de vista. Então, essa hermenêutica pentecostal vai dizer assim, não, a natureza do livro de Lucas, né, do tratado de Lucas, o tratado lucano, do ponto de vista do Evangelho e do ponto de vista de Atos, é uma natureza diferente dos outros textos da Bíblia, porque é uma coisa extremamente normal. Veja bem, todos nós aqui, e hoje no auditório nós temos algumas pessoas que escrevem, né? Temos o pastor Paulo Teodoro, que é autor de dezenas de livros, temos a professora Thelma Bueno, que também é autora de livros. Eu não sei se tem mais alguém aí que tem livros, né? Olhando aí, assim, modéstia à parte, também escrevo alguma coisa. Nós usamos a língua portuguesa, só que o estilo do pastor Teodoro é completamente diferente do da Thelma e do meu. Nós escrevemos com a mesma língua, mas os estilos são diferentes e muitas perspectivas nossas são muito distintas. Então, eu diria que a Thelma está errada, o pastor Teodoro está mais certo? Não. Eu diria que cada um tem uma abordagem diferente das coisas. Isso vai depender muito. Então, da mesma forma, é a questão do texto bíblico literariamente falando. Cada um tem o seu estilo, cada um tem a sua perspectiva, cada um tem a sua forma de abordagem, e Lucas tem uma forma muito particular de abordar, vendo hoje, pelos exegetas pentecostais, como um teólogo do Espírito Santo. Lucas é um teólogo do Espírito Santo e tem que ser visto dessa forma porque há pelo menos 17 menções só no seu Evangelho sobre a pessoa do Espírito Santo. De forma que a abordagem tradicional, qual seria? Você tomar Paulo e a partir de Paulo você sair interpretando os outros autores do Novo Testamento, porque Paulo tem 13 epístolas e logo teria na mentalidade de muitos a precedência sobre o que se diz no Novo Testamento
mesmo porque também ele inicia o que nós conhecemos como Novo Testamento ao produzir as epístolas, a de 1 Tessalonicenses, primeiro do que os próprios evangelhos. Ou seja, do ponto de vista histórico, o que aconteceu nos evangelhos foi muito antes de Paulo, pelo menos, sonhar em ser seguidor do evangelho. Mas do ponto de vista literário, Paulo produz primeiro. Então, essa coisa a gente não vê quando a gente olha a Bíblia por cima. É só estudando que a gente começa a descobrir essas coisas. Mas essa precedência, ela não é bíblica também. Ela é uma precedência arbitrária, como tudo que a gente faz. É uma precedência colocada pelos teólogos que acham interessante que seja feita essa leitura dos outros autores neotestamentários por Paulo. Mas não há essa exigência do ponto de vista bíblico, de forma alguma. Ela não é uma exigência intrínseca à Bíblia para que a Bíblia seja entendida. Não, ela é uma exigência fora, extra-bíblica, colocada pela teologia, e teologia sistemática, não é nem a teologia bíblica. Porque a teologia bíblica, ela obriga-nos a ler cada autor dentro da sua própria literalidade, dentro do seu próprio gênero literário. É a teologia sistemática que impõe sobre a gente a leitura de se fazer sistemas para tentar fazer harmonizações e uma série de outras coisas. Portanto, Lucas precisa ser lido de forma extremamente distinta da leitura de Paulo no que se diz respeito à doutrina do Espírito Santo, da pneumatologia. A pneumatologia de Paulo é completamente diferente da pneumatologia de Lucas. E isso a teologia pentecostal é que ousou dizer, depois de nós sermos estigmatizados por muitos e muitos anos como pessoas que não sabem ler o texto bíblico, são leitores ingênuos, superficiais e ligeiros. E aqui não é nenhuma espécie de revanchismo, é só para perceber que aquilo que se estabelece do ponto de vista teórico sempre é possível se questionar. Então, teologia é questão teórica, é discussão teórica, elaboração mental, produção intelectual humana, tem o seu valor, mas não é absoluta, jamais. Sob nenhuma hipótese. Agora, é claro, o domínio do discurso, ele é conveniente para quem é dono do discurso. Então, quem domina o discurso, domina quem acredita nesse discurso. E, portanto, não quer que o discurso seja desconstruído, ou seja questionado, ou seja colocado sob xeque. Então, eu faço a leitura de Lucas hoje com uma hermenêutica eminentemente pentecostal mesmo. Não faço a leitura de Lucas subordinada a uma leitura paulina e nem a uma leitura tradicionalista. Faço a leitura do ponto de vista pentecostal. Entendendo o papel do Espírito Santo em toda a narrativa lucana. O protagonista em Lucas é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo porque, se você para pensar, você vai para Gênesis, e a primeira atividade que a gente percebe no universo ainda informe é de quem? É do Espírito Santo. O Espírito Santo está lá. Então, relegar o Espírito Santo a um papel secundário, terciário na teologia, é não somente pecado, como negligência. Não se pode fazer isso. O Espírito Santo tem que ter proeminência. E não é proeminência porque o pentecostalismo quer isso, não, porque o texto bíblico coloca isso. Uma vez que a gente parte do princípio da queda, e nós tradicionalmente concebemos que o resultado de tudo que deu errado, as enfermidades pelas quais nós oramos nessa manhã, inclusive, pedindo que Deus as cure, e todos os demais problemas que nós experimentamos, e finalmente a morte, tudo isso é produto da queda, produto dessa desobediência que marca uma ruptura entre Deus e o ser humano. E desde que essa ruptura aconteceu, o ser humano tenta de alguma forma restabelecer esse contato com a sua fonte originária. E ao tentar restabelecer esse contato com a sua fonte originária, há grandes desafios, há grandes lutas e há grandes embates que o ser humano experimenta na sua trajetória, no drama humano, na caminhada da humanidade. E isso tudo muda a partir do momento que Deus se auto-revela. Deus toma a decisão de se auto-revelar, de se mostrar ao ser humano e aí fazer acompanhamentos periódicos desse ser humano. Durante a trajetória, a gente vê isso no Antigo Testamento de maneira muito clara.
Mas uma das coisas que se destaca no Antigo Testamento é justamente um comissionamento de pessoas para cumprir determinadas missões. Pessoas são levantadas por Deus para cumprir determinadas missões, determinados papéis. Isso é muito claro no Antigo Testamento. E essas pessoas, como qualquer pessoa que tenha juízo, elas se enxergam como incapazes de fazer isso. Porque Deus pede para fazer coisas que são extremamente difíceis, impossíveis dessas pessoas fazerem por si mesmas. Elas não teriam condições nenhuma de fazerem por si. Mas Deus não faz com que essas pessoas façam com a própria força que elas têm, com seu intelecto, com sua capacidade, com a sua força física, com as suas habilidades humanas, apesar de todas essas coisas serem também prezadas e terem o seu lugar no papel da história de cada indivíduo. O que a gente observa de maneira muito clara é que é uma dotação sobrenatural para se fazer alguma coisa para Deus. E isso a gente percebe em coisas triviais, corriqueiras, prosaicas. Por exemplo, aqueles dois artífices que Deus encheu do seu espírito para produzir toda a obra de arte na confecção do tabernáculo. É uma coisa muito prosaica, não é? Ou seja, Deus ele dota dois homens artesãos de uma capacidade sobrenatural para produzir coisas que possam, de alguma forma, exemplificar a glória e a respeitabilidade daquele local. É o seu espírito, ele coloca o seu espírito para fazer isso. Para exercer liderança. E quando entra no período dos reis, quando o período dos... Porque os juízes eram pessoas assim, que Deus chamava cidadãos comuns, e houve mulheres também entre os juízes, é interessante ressaltar isso. Mas Deus nos chamava de qualquer forma. Vocês se lembram de um dos juízes mais conhecidos? Um dos mais conhecidos cinematográfico, hollywoodiano. Quem foi? Sansão. O Sansão poderia ser um camarada franzino. Poderia ser um camarada... não é alterofilista, não é o Arnold Schwarzenegger. Poderia ser alguém aí... franzino, magro. Mas havia uma coisa que mudava a Sansão. O que era que mudava a Sansão? Quando o Espírito de Deus vinha sobre Sansão. Aquele era outro Sansão. É o Sansão do cinema. É o Sansão que arranca portões gigantescos com as mãos. É o Sansão que rasga um leão, pegando, né, as extremidades da sua boca e rasga o meio. Acabou depois produzindo enigma, né? Do forte saiu grossura, do comedor saiu comida. Então, é o Sansão que encara em chamas de abelha. É o Sansão que mata milhares de filisteus. Muito posteriormente, no período dos reis, a gente percebe que o primeiro deles, Saul, enquanto o Espírito de Deus estava sobre Saul, Saul fazia as coisas da vontade do Senhor. Quando o Espírito de Deus deixou Saul, Saul se tornou um homem atormentado. Ele não ficou vazio, ele foi preenchido por espíritos malignos. E aí Deus levanta uma outra pessoa, mas com o seu espírito também, para fazer o quê? Para ir lá, exorcizar os demônios do rei e começar a assumir o papel protagonista na história de Israel. Davi. Quando Davi foi encarar Golias, ele não foi com a sua própria força, foi? Ele falou, você vem a mim com espada, você vem a mim com lança, você vem a mim com escudo, mas eu vou a ti em nome de quem? O Senhor dos Exércitos. O Espírito se apossava de Davi. Até para tocar a sua harpa, até para defender as ovelhas de seu pai contra o urso, um animal feroz e muito grande, que um adolescente não teria condição de vencer de forma humana, de maneira alguma, a não ser que ele estivesse a 500 metros dele com um rifle poderoso na mão.
Mas a forma como ele venceu não era possível se não fosse pelo Espírito. O leão também, outro animal extremamente forte e feroz, tanto que é considerado o rei da selva. Então, esses eventos pontuais, que é interessante notar, que eram os próprios reis ungidos pelo Espírito Santo, mas tinha também o papel do profeta e do sacerdote exercidos por Samuel nesse período. Mas a partir do momento que os reis começam a entrar em declínio, e isso começa a partir do último período do Reino Unido, depois de Salomão, e a tradição estipula que são 40 anos de cada. Nós temos 120 anos de Reino Unido e depois a divisão do reino. Roboão, Jeroboão, e aí começa-se Reino do Sul e Reino do Norte. O Reino do Sul teve vários reis bons, o Reino do Norte parece não ter tido nenhum rei bom, e para esse reino Deus levantava periodicamente profetas para exercerem uma atividade muito difícil, que é a atividade de repreender gente com poder humano. E todo mundo sabe que a tirania é quase que uma característica intrínseca do poder. É a tirania. Ela é quase que uma irmã siamesa do poder. E qualquer pessoa em sã consciência sabia que você adentrar um palácio para dizer que um soberano estava equivocado nas suas decisões, estava enganado nos seus planos, estava errado nos seus projetos, era uma coisa extremamente perigosa de se fazer. Não daria para fazer do ponto de vista humano, não tem condição, ninguém do ponto de vista humano teria peito para fazer. Então, quando Deus chamava alguém, todo mundo fazia o quê? Ninguém se apresentava, não, eu quero mesmo, não, eu estou fora, não quero isso não, mas eu te chamei. Eu te chamei para fazer isso tudo. Mas Deus não chamava e botava ele para fazer de forma natural. Deus dava o seu espírito para que essa pessoa fizesse isso. Fosse lá e repreendesse. E mesmo o Natan, que amigo do rei, diz a ele que o rei está certo em querer construir um templo para Deus, e diz: pode fazer tudo que está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Há uma ironia nesse texto aqui extremamente interessante. Deus espera que Natan saia do palácio, vá embora, e quando ele chega na casa dele, Deus fala: você vai voltar lá agora. Deus podia ter falado para ele lá na hora, mas Deus fez ele fazer todo o trajetinho para a casa dele, entrar no particular, certamente quando ele foi dobrar o seu joelho para orar, Deus falou: sabe o que você falou lá naquela hora? Para agradar o Davi, agora você vai voltar lá e vai dizer para ele negativo. Ele não vai fazer isso não. A mão dele está cheia de sangue, ele não vai fazer isso. E tem outra coisa que eu vou avisar vocês: os céus dos céus não podem me conter. Vocês estão achando que vocês vão fazer casa para mim? Em primeiro lugar, vocês têm que saber que tem casa para mim. É casa para vocês se reunir para dizer que vai adorar a mim. Agora, nem os céus dos céus podem me conter. Então não tem uma casa, uma localidade geográfica. Isso está bem claro ali já. Mas mesmo assim, o Davi não é a pessoa que vai fazer. Volta lá e diz isso para ele. Você imagina só a cara do profeta, que tinha dito para agradar o rei que ele podia fazer tudo que estava no coração dele, porque Deus era com ele, agora voltar lá e dizer outra coisa. Só que agora tem que dizer porque foi Deus que mandou ele dizer. E o profeta não tinha vontade própria, porque o profeta não falava por si, ele era porta-voz. Ele porta uma mensagem, ele tem que levar essa mensagem. Então, se nós fôssemos analisar hoje, nós veríamos isso ocorrer diversas vezes no Antigo Testamento, de maneira que o judeu do primeiro século é um judeu do Antigo Testamento. Não é um judeu do Novo Testamento, como nós pensamos. Ou seja, não há uma mudança de concepção de mundo para o judeu que vive nos dias de Jesus. É o judeu do Antigo Testamento. Ele pensa o mundo da mesma maneira, só que com alguns problemas e algumas restrições. Ele não tem soberania política e ele está ansiando pelo resgate dessa soberania política e, portanto, ele está esperando o Messias, que é uma figura política para o judeu. Esse é o anseio do judeu.
Então, quando Deus levantava um profeta, o judeu sentia-se feliz porque ele percebia que Deus se importava com ele. E uma das piores coisas que pode acontecer entre o relacionamento humano e divino é a indiferença divina. Se Deus ficar indiferente, é a pior coisa que pode acontecer. Deus não se importar mais, não falar mais, não repreender, não exortar. É a pior coisa que pode acontecer com os seres humanos, é Deus ficar em silêncio. Então, quando vinha o profeta, ainda que a mensagem fosse um pouco dura, uma ou outra pessoa acabava abrindo os seus ouvidos e dando atenção, porque entendia que Deus, de alguma forma, estava se importando com Israel ainda. E foi isso que acontece com João Batista quando ele surge e começa a pregar, começa a exortar. E começa a falar da proximidade do reino de Deus, porque João Batista é o profeta que antecede o Senhor Jesus Cristo. Então ele é o profeta que vem anunciando que está próximo. E quando Jesus se apresenta publicamente para ser batizado, acontece uma coisa muito interessante, que é o Espírito Santo descer sobre o Senhor Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba. E uma voz do céu soar, mostrando também o comissionamento do Senhor Jesus Cristo de maneira muito clara. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. A ele vocês devem ouvir. E eu acho extremamente lindo que João Batista entende que o seu papel está cumprido. Ministério é serviço. A palavra ministério significa serviço. Então, hoje se fala de ministério como se fosse alguma coisa empresarial, que é uma face extremamente horrível do ministério hoje, né? E você se depara com um pastor e muitas vezes, dependendo do quilate dele, né, de quantas estrelas ele tem, você fica em dúvida se ele é um servo de Deus ou se é alguma autoridade estatal, diplomática, em alguns casos até uma divindade, né? Porque tem alguns que requer tratamento de divindade para si, perder completamente a lucidez. Agora, do ponto de vista bíblico, o ministério é serviço. O ministério não tem essa pompa, não tem tem uma honra, porque é comissionamento divino, não há dúvida disso. Agora, e deve ter a respeitabilidade que merece, sem dúvida também, lógico que sim, e Jesus mostra isso de maneira muito clara quando ele se submete a se batizar, a ser batizado pelo próprio Cristo segundo. E aí João Batista diz, não, mas o Senhor é que deveria me batizar e vem a mim, não. Jesus, negativo. Você está em primeiro, eu reconheço o seu ministério, eu reconheço o seu papel, eu reconheço o seu lugar, e eu acho que tem que ser feito isso. E Jesus se submete ao batismo sem precisar desse batismo. E o João Batista vai dizer o seguinte, olha, agora o meu tempo acabou. Eu não tenho mais necessidade e razão de ser, porque eu não sou o Messias, é Ele. É Ele que vocês devem seguir. Então, os discípulos de Jesus, os primeiros discípulos de Jesus, eram discípulos de João, na verdade. Eles deixam João para seguir Jesus com a anuência de João. Justamente porque João entende que o seu prazo de validade expirou. O seu serviço se cumpriu. O seu papel, a sua atividade ministerial, profética, cumpriu-se. Não precisa mais insistir nisso. Acabou. E aí então Jesus passa a ser o protagonista, mas desde o início Lucas deixa claro que essa teofania, esse evento que está acontecendo, é um evento que consagra Jesus diante do público. Porque João Batista era alguém com ministério consolidado quando Jesus se apresenta para ele. Não se sabe com quantos anos João Batista começa a exercer o seu ministério. Jesus a gente sabe que foi com 30, mas João Batista a gente não sabe. Agora imagine, eles são praticamente da mesma idade, sendo João um pouquinho mais velho, meses. Se João começou o seu ministério com 20 anos, ele já deveria ter 10 anos de ministério. Se foi com 25, eu deveria ter 5 no mínimo. Então João já tinha um ministério consolidado, já tinha um ministério cristalizado, público, notório, e o Senhor Jesus Cristo reconhece isso e começa dali.
E era preciso que o ministério de Jesus Cristo fosse validado, legitimado pelo Espírito Santo, para que o público que estava assistindo entendesse que havia sido passado o bastão de João Batista para Jesus. Isso fica muito claro quando acontece o evento teofânico do batismo. Pois bem, Lucas vai estabelecer essa narrativa que nós lemos nesta manhã sobre a atividade ministerial de Jesus, ou a proclamação pública dessa atividade, porque Jesus vai a uma sinagoga. Sinagogas são os locais de reunião onde o povo comum se reúne para aprender acerca da lei. E Jesus, num sábado, que é o dia comum de ensinamento, vai lá, é o dia santo, é o principal dia do judeu. Ele vai até a sinagoga em Nazaré, local onde Jesus Cristo foi criado. E é interessante que Lucas começa dizendo que ele foi para lá pelo Espírito. Jesus não foi lá por uma decisão própria, não foi lá por uma decisão pessoal, não foi lá por um capricho próprio, não foi lá para se mostrar, para querer impressionar com o seu conhecimento, com a sua sapiência, com a sua erudição, que a gente percebe que Jesus Cristo tinha também. Jesus Cristo foi impulsionado pelo Espírito, dirigido pelo Espírito. E pelo Espírito, houve, naquele dia, o direcionamento de Deus para que o texto bíblico utilizado fosse Isaías capítulo 61. Então, quando o ajudante, que era aquele que segurava o texto, porque o texto não era uma Bíblia portátil dessa que vocês têm, seja no tablet, seja no seu aparelho telefônico, o celular, ou uma Bíblia física, com pouco volume. Era um material completamente enorme, que precisava de muita ajuda para poder se fazer a leitura daquele texto no sentido físico mesmo da palavra. Era um material muito grande, provavelmente preso por duas extremidades, então ele era desenrolado, aquele papiro, e aí se fazia a leitura. Imagine encontrar, porque não tem capítulo e versículo. Não tem capítulo e versículo, não existe isso. Imagine encontrar aquilo naquele material rústico, aquela passagem, justamente. Então, foi o Espírito Santo de Deus que dirige Jesus a encontrar aquela passagem de Isaías 61 e fazer uma aplicabilidade a si próprio daquela passagem. É sobre isso que eu estou refletindo com vocês hoje, a consequência de ser cheio do Espírito. Qual é a consequência disso? Não fica impune. A realidade não fica da mesma forma. Há transformações que precisam acontecer. Tanto em quem está cheio, quanto no ambiente onde quem está cheio se encontra. Então, Jesus Cristo lê, o ajudante fecha o livro, ou seja, Jesus Cristo fecha o livro, aliás, entrega na mão do ajudante, ele fecha o livro, entrega na mão dele, ele guarda o livro, Jesus Cristo se assenta e está todo mundo olhando para ele. Que passagem, que texto. Ou seja, não pode ser uma formalidade, tem que ser uma coisa que tem anexo. O que é isso? O que ele quis dizer olhando isso? E aí tem alguns que dizem, no meu tempo de adolescente eu ouvia dizer isso, que havia uma cadeira nas sinagogas preparadas só para o Messias sentar. Provavelmente é uma lenda urbana, não há indícios de que isso realmente exista. Os olhos ficaram fitos em Jesus porque ele sentou numa cadeira de Messias. Não, ele fez pior do que isso. Fez bem pior. Ele disse o seguinte: hoje, essa escritura se cumpriu. Ela é uma realidade. E aí ficou todo mundo assim admirado, dizendo o seguinte: como é que pode ter se cumprido? Nós estamos submetidos ao Império Romano, nós pagamos altas taxas tributárias ao Estado romano, nós não temos soberania, o Messias não apareceu, ele não assentou-se no trono de Davi e estabeleceu o seu reino. Como é que pode ele dizer isso? Está todo mundo admirado, está todo mundo impressionado.
E aí vem a coisa mais óbvia do mundo, que é própria de nós, seres humanos. É muito característico. Mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro lá da esquina? É a coisa mais básica que acontece. É o ceticismo, é a dúvida, a incredulidade, a suspeita, por conta de que ele é alguém tão natural e tão comum que não pode ser quem ele diz que é. Ele não deve estar em si falando isso, porque quem está cheio do Espírito geralmente não parece muito em si mesmo, porque faz coisas que jamais faria do ponto de vista natural. Faz coisas que desafiam a lógica racionalística, humana e comum. Faz coisas que jamais faria de forma natural. Não faz. Ele cuida. E aí Jesus Cristo, entendendo que a ironia vai subir ao coração deles, ele diz: sem dúvida que vocês vão ficar entre si dizendo. Você curou tanta gente, né? Cura-te a ti mesmo. Você fez tanta coisa em Cafarnaum, faz aqui na tua terra, realiza aqui. E se é uma das coisas que faz com que Deus não realize aquilo que nós queremos, é a incredulidade. A incredulidade é diferente da dúvida. A dúvida é uma coisa inerente e normal aos seres humanos. A incredulidade me parece mais que uma crença de forma contrária. A crença na não existência. A incredulidade tem esse caráter, tem um caráter dogmático. A dúvida não. A dúvida tem um caráter filosófico, daquilo que questiona para conhecer. A incredulidade tem um caráter dogmático e estúpido, daquilo que não acredita desde que se veja diante dos olhos. A incredulidade, ela é uma rebelião contra Deus porque ela se nega a reconhecer o que ela está vendo diante de si. A incredulidade é o absolutismo contraditório da questão cartesiana de que eu estou aqui tocando esses microfones, mesmo assim eu me nego a acreditar neles. Por isso que a gente se lembra, né, da famosa frase, que é muito repetida: penso, logo existo. Né? Está dentro de um contexto justamente do Francis Bacon, justamente dentro dessa coisa. Se eu que questiono não acreditar em mim mesmo que estou questionando, então o que é possível? Nada mais é possível. Então, se eu penso, logo tem que acreditar que eu existo. É a coisa mais óbvia que tem. Então, assim, o incrédulo é aquele que ele se belisca para ver se ele mesmo existe. Então, não é dúvida, é estupidez. Entendeu? Ele vê acontecer e, ao mesmo tempo, ele duvida de que está acontecendo. Então, tem o que você fazer, né? Você não tem o que fazer com o incrédulo. Então, o que Jesus estava dizendo é justamente isso, que ali não dá para fazer, porque a incredulidade ela é uma forma de arrogância. E Deus não vai operar na arrogância para satisfazer a incredulidade. Não vai. Deus não vai se submeter a esse espetáculo barato. Deus não vai se submeter a esse tipo de desafio pueril e extremamente juvenil, né? que é o desafio dos meninos, né? O desafio das crianças. Então Deus não vai se submeter a esse desafio de criança. Ele não vai entrar nessa querela. E Jesus vai dizer o seguinte: olha, vocês não estão fazendo nada mais, nada menos do que aquele provérbio que diz que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Não tem honra. Não tem condição de fazer porque ele é desacreditado de onde ele provém. Ou seja, eu sou o carpinteiro da esquina. Então eu vou fazer em Cafarnaum, eu vou fazer em Decápolis, eu vou fazer até lá na região de Tiro, né, com a mulher cananeia, eu vou fazer lá em Samaria, lá em Sicar, vou fazer onde as pessoas querem que seja feito, onde as pessoas têm necessidade, onde o Espírito Santo de Deus vai encontrar liberdade para fazer. Aí ele faz.
E aí, para exemplificar isso, ele dá dois exemplos de profetas extremamente valorosos do Antigo Testamento. Curiosidade, nenhum deles literário. Não há nenhum livro do profeta Elias e não há nenhum livro do profeta Eliseu. Jesus toma os dois, por exemplo. E Jesus não tem nenhuma linha escrita que chegou até nós também. Entendeu? O que significa que você não precisa escrever para ser profeta. Você não precisa produzir obras para ser profeta. Você não precisa ter proeminência para ser profeta. Você não precisa ter destaque midiático evangélico para ser profeta. Você não precisa estar num canal do YouTube com milhares de seguidores para ser profeta. Você precisa se disponibilizar para Deus para ser profeta. E quando o Espírito de Deus te encher, se prepare porque tem uma missão a cumprir. Não é usufruto. E há uma consequência de ser cheio. Então, o Senhor Jesus Cristo cita dois grandes profetas não literários do Antigo Testamento, que é Elias e Eliseu, seu sucessor. E ele dá o exemplo da viúva de Sarepta. Você já havia muitas viúvas em Israel, não havia? Por que nenhuma viúva de Israel foi abençoada por Elias? Porque talvez Elias era persona não grata. Profeta geralmente é persona não grata. Viu? Profeta queridinho, a gente fica meio desconfiado desse profeta. Ou dessa profetisa também. Profeta geralmente é meio que indigesto. Porque ele vai dizer justamente o que as pessoas não querem ouvir. É o que Deus quer falar. Então o profeta, ele chegava num lugar, né, como aconteceu é de paz ou com a vinda, né, já fica com medo, né? Tu está aqui por quê? O que você quer? Né? Ou seja, porque a conta ele não vem. Comer brigadeiro e beber chá da tarde, ele não vem, não. Ele vem para botar o negócio para quebrar. Então, assim, dá medo. Dá medo quando chega o profeta no lugar. E aí ele cita também de Eliseu, né? E pega a figura de Naamã, o general sírio, que foi abençoado também, foi curado. Só que quando ele diz isso, quando eles ouviram essas palavras, que isso contrariava o dogma teológico deles, o que eles fizeram? Uma faísca orada. O povo estava na sinagoga, presta atenção. Diz que é um lugar santo, um lugar de meditação da lei, um lugar onde tinha que haver tranquilidade. O pessoal fica enfurecido porque Jesus disse o óbvio. Agora, a diferença de Jesus para os fariseus, por exemplo, que eram os ensinadores por excelência das sinagogas, é que Jesus Cristo tinha uma interpretação bíblica completamente diferente deles. Eles usavam a mesma Bíblia. Era o Antigo Testamento, só que a leitura de Jesus, a diferença estava na leitura. Por isso que eu ressalto de novo a hermenêutica pentecostal. A forma pentecostal de ler o texto bíblico muda completamente o que diz o próprio texto. Não na sua essência, mas, sobretudo, na sua aplicabilidade, na sua natureza, no sentido de fazer com que eu, que estou lendo o texto aqui na minha realidade, mude a minha realidade, polemizado pela leitura daquele texto. É o que Jesus faz. Jesus leu o mesmo Antigo Testamento que os fariseus liam. Só que ele leu de forma diferente. A diferença está na leitura de Jesus. Então, quando Jesus Cristo diz aqui, o ano aceitável do Senhor, quando ele fala essa expressão, o ano da graça do Senhor, conforme eu li aqui, ou o ano aceitável do Senhor, conforme vocês leram, ele está fazendo alusão, e qualquer judeu mediano sabe disso, ele está fazendo alusão ao livro de Levítico, depois você lê, capítulo 25, se eu não me engano, versículos 8, eu vou até conferir. Versículos 8 a 17. Depois vocês leem. Que fala do ano do jubileu. O ano do jubileu é de 50 em 50 anos. O que acontecia nesse ano? Os estrangeiros tinham que ser livres, os escravos tinham que ser soltos, as dívidas tinham que ser perdoadas, ninguém deve mais nada para ninguém. E a posse da terra era restituída para o seu dono original. Isso acontecia no ano do jubileu. Muitos reis foram repreendidos por Deus porque não cumpriram esse papel. Não queriam cumprir o ano do jubileu. E Deus mandava seus profetas para repreendê-los, porque isso fazia com que crescesse a injustiça social dentro do reino. Então, quando Jesus Cristo usa essa expressão,
O judeu mediano está entendendo o seguinte: um ano aceitável do Senhor significa um ano sem restrições. O momento oportuno chegou. Você não precisa mais de mediador para chegar para Deus. Você não necessita mais de pagar pedágio religioso para chegar a Deus. Você tem agora acesso direto ao Senhor, porque esse ano aceitável está aberto a partir de agora. Está aberto por Deus o acesso para que você tenha, agora, diante de Deus, você tem essa liberdade irrestrita de estar diante do Senhor. Então, a mensagem de Jesus é uma mensagem libertadora e poderosa, mas ela contraria o dogma, ela desafia poderosos, ela abala estruturas, ela contraria interesses espúrios, ela faz com que gente que está confortavelmente assentada no poder tenha que sair, no poder político religioso, político eclesiástico, enfim, de todas as formas que você pensar. E aí você pergunta, mas Jesus não estava cheio de poder? Estava. E aí eu me lembro de um conceito de poder, e essa é a parte fascinante da humanidade, porque pessoas podem produzir coisas extremamente interessantes para se pensar. Um pensador chamado Holloway, ele fala de duas formas, ele fala de formas de exercício do poder, e ele diz que você tem a forma de coerção, manipulação e persuasão. 3 formas de exercício de poder. Você pode exercer o poder pela coerção, que é um poder legítimo, ditatorial. Você pode exercer o poder pela manipulação, que é o poder falso, enganoso, de alguém que finge ser uma coisa que não é. E você pode exercer o poder pela persuasão. Você convence a pessoa e ela entende que aquilo é interessante para ela e ela se submete ao exercício do poder por conta de entender que aquilo é benéfico a ela. Isso geralmente acontece em sociedades democráticas. Né? Idealmente, esse seria o papel. Entendeu? Que uma pessoa vai legislar para todos, de forma igual, sem distinção e sem preferências. Então, ela persuade com o seu discurso a maioria que a elege de forma democrática. E depois dela estar no poder, ela não pode só beneficiar esse grupo que a elegeu, ela tem que liderar todos, de forma igualitária. Isso seria o exercício do poder pela persuasão. E tendo legitimidade daqueles que se submetem a esse exercício. Mas existe uma outra coisa que o Holloway fala, que que existem 2 formas de poder, e isso se aplica na educação, por exemplo. Você poder para, ou poder fazer, e o poder sobre. O poder do Espírito Santo nunca é um poder sobre. Não é um poder para que ele esteja sobre os outros. Não é um poder para que ele esteja dominando os outros. Não é um poder para que ele esteja oprimindo os outros. Não é poder sobre. É poder para. A unção do Espírito Santo de Deus sempre é um poder capacitatório, que me remete a fazer alguma coisa. Então não é poder sobre, é poder para fazer alguma coisa, que me comissiona a fazer. Então Jesus Cristo era cheio do Espírito Santo e, como consequência, ele anuncia o ano aceitável do Senhor, onde aqueles que estabeleciam piquetes religiosos, aqueles que estabeleciam barreiras teológicas, eles perderam o seu papel. O seu papel desaparece na mensagem de Jesus, porque a mensagem de Jesus coloca Deus de maneira acessível para qualquer pessoa. E isso, para um sistema religioso, é extremamente impossível de digerir. O sistema religioso não consegue isso. Então Jesus é atacado não é por uma turma de ateus, é por uma turma de crentes dentro de uma sinagoga que não suporta ouvir a palavra do Evangelho. O Evangelho é insuportável para ouvir os que estão condicionados, acostumados a ouvir a balela religiosa que mantém as pessoas prisioneiras do sistema religioso, que mantém as pessoas presas de si mesmas, com medo de si mesmas e reféns do próprio sistema religioso, e não entendem que Deus está para além do sistema religioso. Então o que Jesus Cristo estava querendo fazer aqui era uma perfeita conversão, é a metanoia, é a mudança de mentalidade. As condições objetivas não iam mudar, os romanos continuariam no poder. Eles iam continuar pagando carga tributária. Seriam as condições subjetivas, a forma dessas pessoas verem o mundo
mudaria completamente se elas entendessem que o reino de Deus havia chegado através da pessoa de Jesus. A consequência de ser cheio do Espírito é que eu não posso ser cheio do Espírito e simplesmente usufruir disso sozinho. Não, eu sou cheio do Espírito para fazer algo. É poder para, não é poder sobre. Eu tenho uma missão designada. Eu tenho um papel a desempenhar. E eu preciso saber qual é esse papel que eu tenho a desempenhar, porque Deus vai requerer de mim. Então Jesus sabia que ele tinha uma missão a cumprir. Ele dizia: eu não vim para fazer a minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. Ou seja, a vontade de Jesus se colimava com a vontade do Pai que me enviara, mas só que Jesus sabia que por si ele não podia fazer isso. Ele precisava de quem? Do poder do Espírito Santo de Deus. Nós não poderemos transformar a nossa realidade micro ou macro, local ou abrangente, imediata ou remota, sem que o Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida. Naturalmente, não conseguimos mudar. Naturalmente, não podemos fazer. Mas se estivermos cheios do Espírito Santo, não só podemos, mas devemos fazer. Devemos anunciar. Devemos proclamar. Devemos dizer. Devemos, em alto e bom som, proclamar que o Senhor Jesus Cristo está aqui. Que o Senhor Jesus Cristo quer fazer a diferença na vida de cada indivíduo, não apenas de bairros, cidades, nações, igrejas, mas na vida de cada indivíduo. De forma particular e de maneira coletiva. O Senhor Jesus Cristo quer transformar. Porque quando o Espírito de Deus vem, há uma consequência. E a consequência é a libertação no seu sentido pleno. Há pessoas livres que estão presas. E essas são os piores. Existem pessoas que estão atrás das grades e estão livres. Porque entenderam, dentro daquele local difícil, a liberdade que o Espírito Santo lhes deu. E existem pessoas que estão soltas, só que estão presas dentro de sistemas religiosos sem entender a liberdade que o Espírito Santo proporciona. Presas em dogmas teológicos que não fazem mais sentido algum. E aqui eu estou falando de dogmas caros da fé cristã. Ninguém me entenda mal. Não estou falando da divindade de Jesus, porque quem não crê que Jesus é Deus, não sei o que está fazendo. Tem que fazer outra coisa da vida. Tem que acreditar em outro tipo de coisa. Quem não crê na existência de Deus, tem que sair também. Quem não crê... Não estou falando dessas coisas só para que não haja. Eu estou falando de coisas que realmente não fazem diferença, mas que as pessoas se apegam e se aferram e ficam idolatrando como vacas sagradas, enquanto morrem de fome. É disso que eu estou falando. Jesus Cristo ia a uma sinagoga. Entre curar uma pessoa no sábado ou obedecer o dogma da guarda do sábado, ele curava pessoas. Porque o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Jesus sabia fazer a interpretação. Agora, era muito cômodo para quem não tinha poder nenhum de orar por pessoas e curá-las no sábado, inventar a história de que no sábado não podia fazer nada, porque no sábado eles não podiam orar, e mesmo que eles orassem, Jesus não ia curar, Deus não ia curar, porque eles não tinham poder nenhum em si, eram extremamente mentirosos, falsos, hipócritas, então tinha desculpa, não posso orar por você no sábado, porque no sábado é um dia santo, e nesse dia santo não posso fazer nada. E se eu orar e você for curado, vai ser um trabalho, eu não posso trabalhar no sábado. Então é uma desculpa piedosa para uma grande mentira de falência religiosa que está ali. Então, quando Jesus Cristo vai e cura no sábado, ele mostra que Deus não apenas está a favor do ser humano no sábado ou em qualquer outro dia, mas que ele tem também a vontade de libertar as pessoas. Então, quando o Espírito de Deus vem sobre nós, há uma consequência. Se não há consequência, precisamos questionar se o Espírito de Deus veio sobre nós mesmos. Se estamos cheios do Espírito. Se somos pentecostais. Se somos crentes que acreditamos exatamente nisso que a palavra de Deus nos mostra. Que acontece. Se não há transformação, se não há mudança, se é a mesma idade sempre, então a gente tem que se questionar se realmente teve uma experiência do Espírito. E eu acho que essa manhã é propícia para isso. Eu acho que essa manhã é interessante para a gente fazer essa leitura. Eu acho que essa manhã é oportuna para a gente perguntar para si mesmo se fomos ou não comissionados por Ele e se estamos ou não cheios do Espírito Santo. É isso que o Senhor requer de cada um de nós, porque é impossível ser cheio do Espírito e não ter uma consequência
muito lógica e transformadora da realidade. Deus abençoe, em nome de Jesus.